Ensinando a Tristeza, um maravilhoso conto de Rubem Alves, para refletirmos sobre a compaixão. Um dos pontos com os quais podemos aprender com a situação atual em que vivemos mundialmente é o exercício da compaixão. Tanto sentir, como usá-la para ajudar, mudar, transformar. Mas é justamente a falta de compaixão que traz tantas atrocidades e desrespeitos com a vida. Ensinar algo que deveria ser nato, poderá ser necessário para vermos alguma mudança real. Este conto de Rubem Alves não só emociona, como nos faz refletir sobre a compaixão e a tristeza. A tristeza que tanto é combatida, mas que faz parte dos nossos sentimentos, e como tal, deve ser vivida, sentida quando necessário. Pois sentir tristeza é humano. Ou em meio a tanta tecnologia e avatares da vida esquecemos que somos reais, que somos humanos. Ouça agora o conto e emocione-se. Meus amigos, com a melhor das intenções, têm se queixado, dizendo que há muita tristeza no intervalo das coisas que escrevo. Essa observação mexeu comigo. Fez-me lembrar uma crônica que escrevi faz muito tempo. Era sobre a poeta Helena Collodi, que eu acabara de descobrir. Seus poemas não são alegres. São alegres tristes. Dentre os escritos da Helena Collodi encontrei este mínimo poema. Buscas ouro nativo entre a ganga da vida. Que esperança infinita no ilusório trabalho, para cada pepita, quanto o cascalho. Gosto de ler as escrituras sagradas. Mas leio como quem garimpa ouro. Para se encontrar uma pequena pepita, quanto o cascalho há de se jogar fora. Acho até que foi arte de Deus, foi Ele mesmo que misturou cascalho e pepitas, alegria e tristeza, para separar os maus dos bons leitores. Os maus leitores não sabem separar as pepitas do cascalho. Nas minhas garimpagens pelas escrituras sagradas encontrei esta pepita. Melhor é a tristeza que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Esse texto me apareceu na memória, quando eu pensava sobre uma pergunta estranha que me perseguia. Pode-se ensinar compaixão? Essa pergunta surgiu quando minha neta, sem razão alguma, deixou a mesa no meio do almoço, e foi para a sala da televisão chorar. Fui atrás dela para entender a razão do seu choro. Ela me disse: "Vô, quando eu vejo uma pessoa chorando, o meu coração fica triste junto ao coração dela." Sem o saber, a menina havia definido o que é a compaixão. Eu não disse. Quem disse foi a Adélia, que a poesia é pura compaixão. A poesia é triste. E acrescentou, para ninguém entender, por prazer da tristeza eu vivo alegre. Haverá uma pedagogia da tristeza? Estranho pensar que um professor, ao iniciar o seu dia, possa dizer para si mesmo: "Vou ensinar tristeza aos meus alunos." Eu mesmo nunca havia pensado nisso. E todos os terapeutas, não importando a sua seita, em última instância estão envolvidos numa batalha contra a tristeza. E agora eu digo esse absurdo, que tristeza é para ser ensinada, para fazer melhor o coração. A poesia nasce da tristeza. Alberto Caeiro era amigo da sua tristeza. Mas eu fico triste, como um pôr de sol, quando esfria no fundo da planície, e se sente a noite entrada, como uma borboleta pela janela. E concluiu: "Mas minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma." Num outro lugar, Fernando Pessoa escreveu algo mais ou menos assim: a imensa felicidade de não precisar de estar alegre. Existe uma perturbação psicológica ainda não identificada como doença. Ela aparece num tipo, a que dei o nome de o alegrinho. O alegrinho é aquela pessoa que está o tempo todo esbanjando alegria, dizendo coisas engraçadas, e querendo que os outros riam. Ele é um flagelo. Perto dele ninguém tem a liberdade de estar triste. Perto dele todo mundo precisa estar alegre, porque ele não consegue estar triste. O alegrinho não consegue ouvir a beleza dos noturnos de Chopin, nem sentir as sutilezas da poesia da Cecília Meirelles, nem gozar o silêncio triste da beleza do crepúsculo. Sempre alegrinho, na sua alma não há espaço para sentir a compaixão.
Para ver compaixão, é preciso saber estar triste. Porque compaixão é sentir a tristeza de um outro. Houve um menino que chorou ao ler a história, o patinho que não aprendeu a voar. Aconteceu assim. O seu pai comprou o livro esperando que eu, o autor, fosse um alegrinho, e que o livro iria fazer seu filho dar muitas risadas. Voltou no dia seguinte muito bravo. Trazia o livro na mão, para devolvê-lo. Ao invés de dar risadas, no fim da história, o seu filho pôs-se a chorar. A história é, de fato, triste. Eu a escrevi para o meu filho, que estava passando por uma crise de vagabundagem. O seu prazer nas vagabundagens era tanto que ele não queria saber de aprender. O patinho também não queria saber de aprender. Não pôde voar com seus irmãos quando chegou à estação das migrações. O menininho tinha razões para chorar? Não. As razões do seu choro não eram dele. Eram do patinho. Ele sofria o sofrimento do patinho. O seu coração batia junto ao coração do patinho. Mas o patinho não existia. Era apenas um personagem inventado de uma história do mundo do Era Uma Vez. E o menino sabia disso. Mas, a despeito disso, ele chorava. Aqui está um dos grandes mistérios da alma humana. A alma se alimenta com coisas que não existem. Eu havia levado minha filha de 6 anos para ver o ET ao fim do filme e ela chorava convulsivamente. Jantou chorando. Resolvi fazer uma brincadeira. Vamos no jardim ver a estrelinha do ET. Fomos, mas o céu estava coberto de nuvens. Não se via a estrelinha do ET. Improvisei. Corri para trás de uma árvore e disse: "O ET está aqui." Ela me disse: "Não seja tolo, papai. O ET não existe." Contra-ataquei: "Não existe? E por que você estava chorando, se ele não existe?" Veio a resposta definitiva. Eu estava chorando, porque o ET não existe. Volto então à pergunta, que fiz sem saber a resposta. O menino chorou ao ler a história do patinho. Mas o patinho não existia. Minha filha chorou ao ver o filme do ET, mas o ET não existia. Pensei então que um caminho para se ensinar compaixão, que é o mesmo caminho para se ensinar a tristeza, são as artes que trazem à existência as coisas que não existem. A literatura, o cinema, o teatro. As artes produzem a beleza. E a beleza enche os olhos d'água. Meus amigos podem ficar tranquilos. Sou triste sim. Mas minha tristeza é natural e justa, e é o que deve estar na alma. Volto às escrituras sagradas. Com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É isso que desejo ensinar aos meus alunos. Este conto foi retirado do livro de Rubem Alves, Pimentas, para provocar um incêndio. Não é preciso fogo. Somos uma gota num oceano de gente. E cada gota conta. Textos que ajudam a refletir. Receitas e dicas que ajudam a cuidar da saúde. E muito mais informação, pensando em ajudar você a ser mais feliz. Pois pessoas felizes fazem o mundo melhor. Visite o blog A Gota, links na descrição. Gratidão. Namastê.